Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. O texto talvez você conhece, mas é muito profundo e poderoso. É uma promessa de Deus para nossas vidas. O texto que eu quero ler está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Eu quero ler a partir do versículo 3 até o 8, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi, o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde ele está? Então Ziba respondeu: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi mandou buscar e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, o filho de Jonatas, que era filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essa história, ela é muito linda e muito forte. Eu quero falar nessa manhã sobre sair de Lodebar, saindo de Lodebar. Eu creio que o rei vai te tirar de Lodebar e te trazer para morar no ambiente e no lugar de autoridade e de conquista. A promessa é que o rei iria tirar Mefibosete de Lodebar e trazer ele para morar na casa do rei. É interessante que quando você olha para essa história, você vai perceber que o destino de Mefibosete era ser príncipe. Ele era filho de Jonatas, que era príncipe. Ele era filho de Saul Jonatas, neto de um rei. O destino era ser príncipe. Mas quando o rei Saul e o seu filho Jonatas, ele morre, agora eles procuram, porque é assim, matar todos da linhagem real. Por que eles faziam isso? Porque para que alguém sobrevivesse não adquirisse o seu direito de ser rei e fizesse uma rebelião. Então era costume destruir toda a família. Então quando Saul morre e Jonatas morre, toda a família de Saul e de Jonatas agora se desespera. Mefibosete foi pego, ele era um bebezinho, pego pela sua ama, a babá dele, e ela decide fugir, esconder Mefibosete. E nessa fuga, a história vai dizer que Mefibosete ele cai do carro, e com a queda ele fica coxo, ele fica aleijado de ambos os pés. Ele não conseguiu mais andar. Olha só que história. Primeiro, você está destinado ao trono, ao palácio, mas numa só notícia, num só momento, no seu dia, num só dia, os pais morrem. Além de perder este posto, você tem a notícia agora que os pais morrem, e com essa perda você perde o direito. E quando tentam te salvar no caminho, no meio do processo, no meio daquela corrida ali, ele cai e ele fica coxo. Meu Deus, a sensação
que eu vejo aqui é de alguém que está sendo tirado de um lugar de luta, de tristeza, para um novo ambiente. No meio do processo, algo acontece, algo de ruim acontece. Isso é muito comum, deixa eu dizer algo, isso é muito comum, principalmente quando nós entramos num processo de mudança na caminhada com Cristo. Eu vejo pessoas decidindo mudar com Jesus e começar a caminhar, e de repente no meio do processo alguma coisa ruim acontece. E no meio do processo, quando algo ruim acontece, a tendência é que muitas pessoas desanimem, retrocedem e parem de caminhar. Mas quando você vê essas pessoas permanecendo, o final é um final glorioso, é um final de vitória. Quando você vê que no meio do caminho, mesmo com a queda, mesmo com as dificuldades, mesmo com as circunstâncias, eles decidem olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. O que eu consigo testemunhar são de pessoas que viveram coisas excelentes. Entenderam o meio do processo, entender aquilo que nos acomete no meio do processo é essencial. Davi agora ele é rei, ele tinha feito uma aliança com Jonatas, e a aliança que ele fez é: eu vou cuidar de você e da sua casa quando você precisar, e assim você fará comigo também. Jonatas cuidou de Davi em momentos que ele precisava, ele e a sua casa. E agora Davi acorda num dia e ele decide honrar essa aliança. E ele faz a pergunta se existe alguém. E existe uma pessoa que trabalhava com Jonatas e Saul, e ele trabalha com o Senhor, o nome dele é Ziba. E ele fala: manda chamar Ziba. E quando Ziba chega, ele faz essa pergunta que nós lemos: existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência, que eu possa usar de bondade, de misericórdia para com ele? Ele diz: existe alguém, sim, existe Mefibosete, ele é aleijado de ambos os pés, ele mora em Lodebar. Davi lembrou-se da aliança. Lodebar simboliza um lugar de tristeza. Lodebar é um lugar de dor, lugar de abandono, lugar de vergonha, lugar de esquecimento. Davi manda chamar Mefibosete, e a Bíblia vai dizer que ele restitui tudo o que era direito dele. Mefibosete tinha direitos que nem ele sabia que tinha. Deixa eu dizer algo, tem muita gente que tem direitos a uma vida de abundância na presença de Deus, mas elas vivem como que se não tivesse, ou não sabem. João 1,12 fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 5 e 6, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Nós temos o direito, mas muitas pessoas estão presas em lugares e ambientes espirituais. Sabe, o seu Lodebar pode ser um sentimento, uma vida emocional, sentimental abalada, uma vida de engano. Pode ser o seu Lodebar. O seu Lodebar pode ser uma pessoa que está presa por alguma circunstância, por alguma notícia, por alguma adversidade, presa por uma dor, presa por uma vida de pecado. Eu não sei, talvez esquecida, abandonada em algum lugar, mas hoje o Senhor está dizendo: eu tenho uma aliança com o meu povo e eu estou chamando ela de volta para os meus caminhos. Deus está te chamando hoje para voltar. O rei quer te tirar desse Lodebar que te aprisiona. Esse Lodebar não é o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo novo para fazer na minha e na sua vida. Deus tem coisas novas. Há um romper de Deus, há uma restituição de Deus. Aquilo que é seu por direito, o Senhor quer restituir sobre a sua vida. Mas para isso você precisa estar na mesa do Rei, na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra.
Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.